Paz seja com todos. Hoje é dia 13 de abril de 2023 e eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Eu gostaria de começar esse momento lendo com vocês dois versículos da palavra do Senhor. O primeiro está em Gênesis 37, que diz assim: Assim que José se aproximou dos irmãos, estes os despojaram da túnica, a túnica vistosa que usava. Agarraram-no e o lançaram numa cisterna que estava vazia, sem água. E eu quero ler também Efésios, no capítulo 4, verso 22, que diz assim: Vós despojai-vos da conduta passada, da velha humanidade que se corrompe com desejos enganosos. Renovai-vos em espírito e mentalidade. Revesti-vos da nova humanidade criada à imagem de Deus com justiça e santidade. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre te suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo que conheço, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Desde ontem, tem um trecho da palavra do Senhor que está no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você hoje sobre esse texto. E novamente eu quero ler Gênesis 37, o verso 23, que diz assim: Assim que José se aproximou dos irmãos, estes o despojaram da túnica, a túnica vistosa que usava. Agarraram-no e o lançaram numa cisterna que estava vazia e sem água. Eu creio que era necessário esse processo na vida de José. E eu acredito que todo mundo que vai entrar em contato com esse vídeo conhece a história de José. Afinal de contas, quem não conhece a história de um homem que chega a ser a segunda pessoa mais importante à frente do Egito, que era uma grande potência nessa época da palavra de Deus, e Deus usa José para ter uma estratégia para alimentar o mundo naquela época de 7 anos de escassez. E Deus capacita José para que ele fosse esse homem, para que ele pudesse economizar, para que ele pudesse ter ações, porque afinal de contas o que vale é as ações e não a nossa fala, a nossa oratória. E Deus levanta José para que ele pudesse ter ações na época da fartura, para que quando viesse o tempo da fome, da escassez, o povo não morresse de fome. E Deus levanta José. Mas até esse homem chegar nesse momento, e quando ele tem um sonho, na casa dele, pequeno, novo, junto com seus irmãos, naquele ambiente, que para ele não devia ser fácil, afinal de contas, José, ele era um órfão. José, ele passou pela dor de perder sua mãe.
E eu não tenho autoridade para falar sobre isso porque eu tenho minha mãe. Mas quem já perdeu a mãe, quem é um órfão, quem perdeu a sua mãe muito novo, sabe a dimensão da dor, da ausência, do sofrimento emocional que José passou. E José foi criado ali junto com seus irmãos, seus outros irmãos, que eram filhos da outra esposa de Jacó, seu pai. E Jacó foi crescendo e alguns traços, José foi crescendo e alguns traços da sua personalidade é perceptível quando a gente lê a palavra. Ele era um menino caseiro, ele era um menino submisso, ele era um menino obediente, ele não era um menino criador de caso, mas ele era um menino que gostava de contar as coisas da sua vida, os seus sonhos, o que acontecia com ele. Ele era comunicativo, ele gostava de conversar. Só que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir o que você tem a dizer. E isso gera muita coisa ruim, como gerou na vida de José. As coisas que ele falou geraram problemas para José. E José ele começou a ser odiado, ele começou a sofrer ciúme, ele começou a sofrer com sentimentos que começaram a permear o coração dos irmãos dele, quando ele era novo ainda. Mas tudo era o trabalhar de Deus, porque Deus deu para ele 2 sonhos revelados, porque Deus ele fala em sonho. Tem pessoas que não acreditam, mas Deus ele fala, e a palavra de Deus conta várias histórias de vários homens que sonharam sonhos de Deus, sonhos que Deus deu. E José ele conta aquele sonho e ele não é compreendido, o seu pai fica pensativo, os seus irmãos não gostam e aquilo lá gera muita coisa ruim. Mas para que aquele sonho viesse cumprir, havia um processo. E foi um processo de muitos anos. Não foi um processo de 1 ano, de 2, de 5, de 10. Foram muitos anos que José passou um processo que hoje a gente fala, desconstrução, humilhação, traição, abandono, solitude. Ele passou por processos que ele foi caluniado, levantaram falso testemunho dele, ele foi testado, ele foi provado na fornalha da aflição. Porque por ser fiel a Deus, ele passou por lugares, por situações, por injustiça, por difamação, por coisas que ele não tinha culpa, mas ele passou. Primeiro porque Deus permitiu e segundo porque Deus queria forjar nele um homem forte, um homem que não parava diante da injustiça, um homem que não parava diante do medo, um homem que não se acovardava diante da pressão. Deus estava forjando dentro de José um homem forte, nas suas convicções de servo de Deus, que não negocia a sua fé, que não negocia os valores aprendidos com seu pai na palavra de Deus. E com certeza Jacó, que era pai de José, investiu muito nele. E eu quero te dizer, a primeira coisa assim, prática, é que nós, os homens, eles precisam investir afetivamente na vida dos seus filhos. E tudo que José era, e tudo que José veio a ser, tudo que José suportou também, não só pela presença de Deus com ele, mas porque ele tinha memórias afetivas. Ele teve o amor, ele teve a presença, ele teve a conversa, ele teve ali a convivência com seu pai, que supriu ele emocionalmente, afetivamente. E o ser humano precisa para a sua saúde plena, ele precisa
de ser suprido afetivamente. E quantos filhos não sonham esse suprimento afetivo dos seus pais? Tem orgulho dos pais, veem os pais como servos de Deus, mas o pai não tem tempo para o filho, de pescar junto, de andar de bicicleta, ou de correr, ou de viajar, ou assistir um filme, ou ler um livro, uma série, eu não sei, eu estou dando exemplos. Mas quantos filhos precisam, desejo e sonho e estão sendo negligenciados afetivamente, emocionalmente? Mas José não. José, ele ficava muito com o pai dele. E com certeza o pai dele contou as suas histórias, contou das suas experiências com Deus, contou do Vale de Jaboque, contou da fidelidade de Deus. E José foi esse menino que, por mais que ele enfrentou pressões, ele foi provado na fornalha da aflição se ele era fiel, se ele temia a Deus, mas porque ele foi preparado. E os pais e mães precisam preparar seus filhos. E eu estou falando especificamente para pais porque José não tinha mãe. E talvez aquela túnica que Jacó deu para José foi para compensá-lo. Ele morava naquela casa, com certeza não era fácil, porque ele vivia ali junto com a tia dele, mas que não era mãe, aqueles irmãos, aqueles meio-irmãos, naquela casa, e ele estava ali. Mas sempre um menino aberto a servir. Um menino sempre aberto a ouvir o seu pai e a submeter, a obedecer. E como hoje isso é raro, hoje os adolescentes, os jovens, às vezes eles não querem nem ouvir. Quanto mais submeter, obedecer a uma ordem, a uma direção do pai. E quanto mais Deus. Se nós não obedecemos o nosso pai da terra, quem nós estamos vendo, como que nós vamos obedecer a Deus que nós não vemos? Porque a Bíblia diz que ninguém viu a Deus e viveu, porque Deus é santo e glorioso, e o ser humano não aguenta, não suporta a beleza, a santidade, a glória de Deus, de ver Deus e viver, não tem como. E José foi criado nesse ambiente. O pai dele resolveu dar uma túnica para ele. E eu fico pensando que os irmãos de José não pararam nem um momento para pensar assim, gente, José, coitado, ele é órfão, ele não tem o colo da mãe. Nós temos a nossa mãe, nós temos o colo da nossa mãe, mas José não tem. Não teve. Perdeu a mãe dele muito nova. Eles podiam ter olhado para José com um olhar diferente. E eu quero dizer aqui que Deus nos chama como igreja para que a gente tenha um olhar de misericórdia, um olhar de graça. É aí que a graça de Deus entra. É aí que a misericórdia de Deus entra. É aí que entra o amor, a empatia, o discernimento espiritual, para que a gente possa enxergar além da aparência, além da casca. E os irmãos de José poderiam, mas não olharam. Eles viram aquele presente de Jacó como uma afronta. Eles viram aquele presente de Jacó com ciúme. E eu tenho ultimamente tido contato com pessoas que falam para mim muito sobre inveja. Que inveja faz mal, mas eu acredito, eu posso estar errado, mas eu acredito que a inveja faz mal para quem é invejoso. A inveja apodrece os ossos é de quem é invejoso, porque o invejoso, ele é uma pessoa descontente, ingrata, porque Deus nos abençoa a todos e cada um de nós de uma forma, né? Então eu acredito que quando uma pessoa é invejosa ou ciumenta, ela está com o coração descontente com Deus, de tudo aquilo que Deus tem dado. E Deus quer tratar nosso coração. Então eu acredito que a inveja faz mal, o ciúme faz mal para quem sente. Porque a pessoa não é feliz, ela é descontente. Ela sofre por não ter aquilo pelo que o outro tem. E Deus não quer Deus quer que a gente seja grato a Ele. Deus quer que a gente vença o nosso coração do velho homem, do ciúme, do descontentamento, com gratidão.
Então eu não acredito. Eu acredito que a inveja faz mal para quem sente. E José, ele passou por isso. E eu vejo aqui, embora os irmãos dele fossem mais velhos, mas eu não vejo na palavra, não registra essa atitude dos irmãos. E um dia, Jacó fala para José: José, eu quero que você vá lá onde estão os seus irmãos, estou preocupado com eles são pastores de ovelhas, estão trabalhando, eles estão lá tudo junto, faz muitos dias que eles não vêm em casa, e eu quero que você vá lá. E o pai dele mandou ele sozinho, ele foi sozinho. E muitas vezes, talvez, eu estou falando para a gente que se sente sozinho. Parece que sua vida é diferente da vida de todo mundo. Parece que sempre você está sozinho, mas você não está sozinho. Você está na solitude, porque o Senhor Deus está com você. O Senhor Deus está com você, o Senhor Deus está comigo. O Senhor nosso Deus está conosco. E Deus estava com José. E José se perde no caminho, perde tempo. Ele encontra pessoas que o ajudam a direcionar no caminho para encontrar seus irmãos. E José vai para encontrar os irmãos com aquele coração, porque eu vejo em José um homem que amava. Ele era amado, ele era querido, ele tinha o seu tanque emocional suprido pela figura do pai. E como a figura de um pai é importante. Por quê? Porque nós vemos muitas vezes Deus na dimensão e na perspectiva que a gente vê nosso pai da terra. Quando um pai fala, você pode, o filho pode, ele acredita. Então, os pais precisam mudar a linguagem com seus filhos, abençoar seus filhos. E Jacó falou, meu filho, você dá conta, vai lá sozinho atrás dos seus irmãos. Ele foi, com o coração aberto, desarmado. Só que quando os irmãos de José veem ele, os irmãos de José estavam armados contra ele, com ciúme, coisas humanas, coisas do nosso coração humano, porque nós, humanamente falando, sem ação do Espírito Santo, sem estar todo dia alimentando a palavra, de manhã, de noite, querendo agradar a Deus, nos sujeitando à vontade de Deus, ao Espírito Santo, buscando em Deus e pedindo a Deus que nos leve para esse caminho de maturidade, que é a santificação. Santificação, essa mudança, esse abandono do velho homem, das velhas práticas, da velha maneira de pensar, de agir, de reagir, de sentir. Por isso que eu falo muito, eu gosto e direto eu falo aqui. Quem me escuta, há muito tempo eu já falo isso. Quando eu era menino, eu agia como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser maduro, quando eu cheguei a amadurecer, quando eu cheguei a buscar a santificação, abandonar o velho homem e a buscar o novo homem que vai sendo trabalhado, o homem corruptível, o homem espiritual, eu deixei para trás essas coisas de menino. A Bíblia diz isso. E Deus usa Paulo para escrever isso em 1 Coríntios 13. E José, ele encontra. Quando os irmãos veem José, os irmãos falam, nós vamos matar ele. Porque nós não gostamos do jeito que ele fala de sonhos, com a sua fala, ele quer se destacar. E eles queriam matar os sonhos de José. Eles queriam acabar com o sonho dele, matando ele. Mas Deus não permitiu. E eu quero dizer quantos caminhos na sua vida você tem vivido, porque o mal, ele usa pessoas. Se a gente der lugar, o mal nos usa. Qualquer um de nós. Por isso que a Bíblia diz, não dê lugar, não dês lugar ao diabo. Se a gente der lugar, a gente é usado. E os irmãos de José deram lugar. Deram lugar ao ciúme, deram lugar à inveja, deram lugar à amargura, deram lugar à maldade, à vingança. E quando eles pensaram em matar, teve um chamado Rubem, falou, gente, não vamos matar nosso irmão não, não vamos sujar nossa mão de sangue não, vamos jogar ele nesse poço. Por quê? Porque
Deus, no meio daqueles irmãos, Deus proveu livramento de morte para José através da fala do Rubem, do irmão. Eu quero te dizer, Deus quer te usar. Deus quer me usar. Para que com a nossa fala, nós venhamos livrar pessoas dos rótulos que matam, de palavras de julgamento, de ações de maldade. Deus quer nos usar como instrumento de salvação, de preservação de pessoas, como Deus usou Rubem. Deus usou Rubem para que José não fosse assassinado pelos seus irmãos. E Deus quer usar você, quer me usar. E sabe, é difícil, porque às vezes, sempre é a maioria. Sempre é um grupo, sempre é muita gente. Mas Deus nos chama para a gente ser diferente. A Bíblia diz que nós somos como luzeiros, que nós resplandecemos como luzeiros no meio de uma geração perversa e de uma geração corrompida. E Rubens falou, gente, não vou matar nosso irmão, não. Joga ele na cisterna. E quando José aproximou, ele estava indo fazer o bem. Ele estava indo obedecendo o pai. E eu quero te dizer, seu coração está triste? Você está ferido? Pela direção de Deus na sua vida, porque José estava obedecendo Jacó. E às vezes você estava obedecendo Deus. Você pregou alguma coisa e foi compreendido, foi confrontado, foi humilhado, foi desprezado, foi julgado. Porque José, ele caiu nessa armadilha, ele passou nesse momento porque ele estava em obediência ao pai dele. Porque ele foi atrás para saber se estava tudo bem com os irmãos dele. Ele foi servir os irmãos. Mas os irmãos não viam ele naquela perspectiva. Por quê? Porque quando nós não estamos na direção, quando nós não estamos vivendo na dimensão da palavra de Deus, da oração, do jejum, do quebrantamento, buscando alinhar o nosso coração, as nossas motivações com a palavra de Deus, a nossa percepção ela é desfocada. A nossa percepção ela é limitada. A nossa percepção ela é errônea, distorcida. E era como estava a percepção daqueles irmãos. E aí a primeira coisa que eles fazem quando José chega bem pertinho, primeiro José estava sozinho. Aparentemente ele estava vulnerável para que eles pudessem fazer o que eles quisessem. Mas Deus estava presente. E Deus está presente na sua história. Deus está presente nos momentos que você foi humilhado, confrontado, desprezado, caluniado, julgado. Deus estava presente nos momentos que eles pagaram o bem que você fez com o mal. Deus estava presente. E Deus estava presente. E Deus usou Rubem. E ele foi jogado. Eu já ouvi tantas pessoas falar, vai ficar bem. Irmãos, às vezes não vai ficar bem. Vai ficar bem aqui dentro de nós. Porque nós vamos superar a dor. Vamos superar. Mas às vezes o ambiente não vai melhorar. É mentira, é engano. E a situação de José só foi piorando cada vez. Mas cada vez que a situação piorava do lado de fora, Deus forjava em José um homem mais forte e mais íntegro, um homem mais espiritual. Um homem que não foi destruído pela dor do abandono dos seus parentes, que é uma dor que é a pior dor, né? Porque ele passou pelas piores dores, de perder a mãe, dos irmãos dele fazer algo com ele que ele não imaginava, mas ele não foi destruído pela dor. Por quê? Porque Deus estava presente. Deus amava José. Deus sabia que José era temente. Deus conhecia José e Deus estava com José. Se Deus está na sua vida, se você tem buscado temer ao Senhor, se você tem buscado alinhar o seu coração, a sua vida, destronando o egocentrismo e deixando Jesus assumir o centro da sua vida, você não vai ser destruído pela sua dor. Não vai. Pelo contrário, Deus vai aproveitar todas essas circunstâncias para fazer em você um homem santificado, uma mulher santificada, um homem maduro, um homem que conhece a Deus, um homem e uma mulher que não sucumbe diante
da dor, diante das percas, porque José perdeu aquela capa. E o que você já perdeu? Os servos de Deus, eles perdem. Eles perdem. Os homens e mulheres de Deus não são super-heróis. Eles são super-heróis na fé, na esperança e na palavra, no amor, resistindo o mal com o bem, calando a boca e ficando caladinho diante das injúrias, das injustiças, não cedendo às pressões do ambiente, não se contaminando com coisas que são lícitas, mas que não convém. A Bíblia diz isso: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? Qual é a postura que Deus quer no meu falar, no meu agir? Como Deus quer? Nós temos que buscar isso para a nossa vida. E esse Deus que amava tanto José, e esse Deus que nunca abandonou José, permitiu que ele fosse para aquele poço. Deus pôs um termo, falou não vai matar, e usou Rúben, mas Deus permitiu ele perder. E Deus permite que a gente perca as coisas, mas Deus não quer que a gente sucumba à dor. Deus não quer que a gente seja paralisado pela dor, mas Deus quer que a gente supere junto com ele, porque ele está conosco. E é maravilhoso um versículo que é algo que Jesus fala e está registrado na palavra. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição. José estava vivendo aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu a tentação. Jesus venceu a dor. Jesus venceu a rejeição. Jesus venceu a maldade. Jesus venceu. Ele venceu. Como que ele venceu? Morrendo. Ele venceu servindo. Ele venceu amando. Ele venceu obedecendo. Ele venceu submetendo. E a gente quer vencer de uma maneira diferente. E aí não dá certo. Não dá certo. E eu quero terminar esse momento aqui, porque o texto que veio ao meu coração ontem foi que José, tiraram a capa de José. E eu quero até novamente ler esse versículo de Gênesis 37, 23 para terminar. Assim que José se aproximou dos irmãos, estes o despojaram da túnica, a túnica vistosa que usava. Agarraram e lançaram uma cisterna que estava vazia, sem água. Eu não sei para quem eu estou falando, eu não sei que dor você passou. Talvez você passou dor com seus irmãos, porque quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, os irmãos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador são nossos irmãos. E às vezes você passou dor com eles. Às vezes você ouviu uma palavra, às vezes você recebeu algo que você não esperava. E que isso gerou em você dor, desesperança, isso te parou, isso te matou emocionalmente. Mas eu desejo que essa palavra encontre lugar no seu coração. Porque o que faz diferença na nossa vida não é o que eu falo, não é o que alguém fala, mas é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz. A palavra de Deus que ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir juntas e medulas e trazer interpretação dos pensamentos, de discernir os nossos pensamentos, as nossas motivações, as nossas intenções do coração. É a palavra de Deus que nos vivifica. É a palavra de Deus que nos põe de pé. E eu desejo que a palavra de Deus te ponha de pé nesse dia. Porque talvez essa palavra que vai ficar, ela um dia vai alcançar seu coração. E talvez você vai estar no momento como José, no momento de perda. Porque cristão perde. Porque cristão peca. Porque cristão é abandonado. Porque cristão é traído. Porque cristão, ele experimenta dor. Porque José perdeu a mãe dele. Ele era um órfão. Ele foi criado numa casa com uma tia que era madrasta.
com irmãos que não o compreendiam. Ele não tinha do ambiente familiar um olhar de empatia, um olhar de misericórdia, um olhar de ver ele não somente como sonhador, o menino que falava demais, o menino que se gabava, que contava suas histórias e os seus sonhos, mas o menino que era órfão, o menino que tinha uma dor, o menino que tinha uma ausência de mãe, de colo de mãe, porque mãe faz falta. E ele tinha essa dor, mas Deus estava com ele. E eu acredito muito na palavra do Senhor. E a Bíblia tem um versículo que diz assim, que o nosso Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. E Deus galardoou, recompensou José. Ele perdeu. Ele perdeu a capa que o pai dele deu para ele, que talvez para ele era até um consolo, uma alegria, uma certa compensação, não para ele se destacar diante dos seus irmãos, mas uma compensação pela perda daquela mãe, né, por estar ali junto do pai, uma gratidão do pai, um agrado do pai, para ele ser aquele companheiro de jornada do pai, ouvir as conversas do pai, estar ali vivenciando com o pai a dor, o pai com a dor de ter perdido a esposa amada e ele com a dor de ter perdido a mãe, um menino que entendia de dor, porque os irmãos de José não entendiam, Benjamim era pequeno, mas José entendia de dor, não na dimensão de Jacó, mas ele entendia porque ele perdeu uma mãe e Jacó perdeu uma esposa. E ele foi submetido naquela situação de incompreensão, de falta de empatia. Hoje se fala muito sobre amor, mas a gente ama pouco, porque nós não temos frutos de quem ama. Nós não temos obras de quem ama. E 1 João, ele fala, filhinhos, 1 João está registrada essa palavra, filhinhos, não amemos de palavras, mas de fato e de verdade. O Senhor quer que a gente tenha ações de amor. Deus quer que a gente caminhe nessa dimensão. A atitude de Rúben foi uma atitude de amor pelo pai, de preservação. E eu desejo que Deus levante homens e mulheres no espírito de Rúben, que diante de um veredito, diante do ambiente tão adverso, se levante com ousadia, porque isso é ousadia do Espírito Santo, para falar o que precisa ser dito e para se voltar contra uma cosmovisão e um ambiente de destruição. Porque foi isso que Rubens fez, ele teve ousadia de Deus para falar, gente, não vamos matar nosso irmão não, vamos jogar ele na cisterna. Porque Deus precisava, Deus ele tinha um propósito em tirar José daquele ambiente. Então, eu quero compartilhar essa palavra com você hoje, não sei o momento que você está vivendo, mas Deus quer de mim e de você que a gente venha se despojar. E eu quero terminar esse momento lendo Efésios 4. Efésios 4, ele fala alguns versículos sobre despojar. Engraçado que José foi despojar da capa dele, né? E nós, como servos e servas de Deus, nós precisamos nos despojar também. E a palavra diz em Efésios 4, 22 o seguinte: vós despojai-vos da conduta passada, da velha humanidade que se corrompe com desejos enganosos. Renovai-vos em espírito e mentalidade. Revesti-vos da nova humanidade criada à imagem de Deus, com justiça e santidade autênticas. Portanto, eliminando a mentira, dizei a verdade uns aos outros, pois somos membros uns dos outros. Se vos irritais, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não cedais ao diabo, quer dizer, não dês lugar ao diabo. Quem roubava, não roube mais, ao contrário, trabalhe e se afadigue com as próprias mãos para ganhar alguma coisa e estar em condição de socorrer a quem tem necessidade. Deus quer que a gente socorra as pessoas com o que a gente ganha, com o que Ele nos dá, com o nosso trabalho. Não saia da vossa boca nenhuma palavra ofensiva, mas uma palavra boa, que edifique quem precisa e agrade a quem a escuta. Não aflijais o Espírito de Deus, que vos selou para o dia do resgate. Afastai de vós toda amargura,
paixão, cólera, gritos, insultos e qualquer tipo de maldade. Sede amáveis e compassivos uns para com os outros. Perdoai-vos como Deus vos perdoou, em atenção a Cristo. Eu quero deixar essa palavra. José foi despojado da sua capa. E Deus deseja que a gente nos despoje do velho homem, da velha Francislene, do seu velho eu, tirar o egocentrismo do centro, destronar o ego e deixar Jesus reinar. Jesus assumir a direção. E através da sua palavra, a gente viver uma nova dimensão. Começar um processo de maturidade, um processo de santificação, um processo do novo homem, do homem espiritual, do homem regenerado, do homem que um dia vai morar no céu. O homem que vai morar no céu. E José, ele passou. Ele deve ter chorado lágrimas pesadas, de dor, pelo que ele passou, mas ele venceu, ele superou, porque Deus estava com ele. E eu quero te dizer, às vezes a gente pensa que não consegue viver sem um amigo, sem um colega, sem um cônjuge, mas nós não podemos viver sem Jesus. E eu quero terminar esse momento cantando uma música que diz assim: sem Jesus não dá, sem Jesus não dá para viver, sem Jesus a vida não é, sem Jesus não dá. Deus era com José, porque Deus queria trabalhar no caráter, fazer ele um homem mais espiritual, mais humilde, mais calado, um homem mais servo, um homem mais rendido, um homem numa dimensão maior de abençoar. Ele era um menino que abençoava o pai dele, ele era um menino que abençoava os parentes, os irmãos, mas Deus tratou ele. Deus permitiu ele perder muita coisa. Deus permitiu e forjou dentro dele um homem forte. Um homem que não se vendia nas suas convicções, um homem que não traía o seu Deus por causa de um rabo de saia, um homem leal ao seu patrão, um homem que era corajoso, um homem que serviu na casa do seu pai, serviu na casa do Potifar, serviu na prisão os presos e depois serviu a Deus, alimentando a fome do mundo inteiro daquela época. Ele foi esse homem trabalhado e nós precisamos pedir ao Senhor, nos colocar: Senhor, eu quero me colocar nesse lugar, para que eu seja um instrumento do Senhor, para que o Senhor venha salvar, livrar, preservar, abençoar vidas através da minha vida, da minha boca, do meu trabalho, do que eu faço. E que a gente não venha se perder e parar diante do sofrimento, porque o sofrimento existe. As percas existem, as túnicas são tiradas, as posições nós perdemos, coisas do mundo que vão ficar aqui quando nós formos para o céu, porque aqui não é nosso lugar. Nós ansiamos a uma pátria celestial. Nós temos saudade da pátria celestial. Por quê? Nós nunca estivemos lá, porque nós temos o Espírito Santo de Deus e ele é de lá. E ele habita em nós, então a gente tem saudade do céu. E Deus quer que a gente se deixe moldar por ele. E existem caminhos que Deus vai permitir que a gente passe. Mas como Jesus nos garantiu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que essa palavra traga consolo no seu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe.